Sejam bem-vindas, quem está chegando. Eu vou chamar a Cidinha. A nossa live, eu mandei um convite para a Cidinha. A gente vai ouvir a história dela hoje. Eu acredito que a gente vai aprender muito com a história da Cidinha. Te mandei um convite, Cidinha, vê se chegou aí, tá? Volta a câmera. Aí. Não sei fazer isso. A câmera está ao contrário. Ai. Tá me ouvindo? Aleluia. Tá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Socorro, o que que eu Agora faço? estou. Tá. Fica atrás, né? Acho que tá bom, né? Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alda. Obrigada pelo convite. Tô É um, nervosa. é um prazer estar com você, minha amiga, sempre. Obrigada. Hoje nós queremos saber da história da Aparecida Guedes. Aí eu quero deixar essa oportunidade agora para você se apresentar, para você contar um pouquinho da sua história, suas experiências, e é com você. E meninas, eu já quero também falar para vocês aqui que a Cidinha vai contar um pouquinho da história dela para nós e que depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Cidinha, é só colocar aqui nos comentários, tá bom? Que depois ela vai responder. Se tiver alguma dúvida também, que a Cidinha consiga aí também tirar, pode colocar aí nos comentários. E compartilhe aí com as amigas. Com você. Comigo? Ai, Jesus. Então, vamos lá. Boa noite. Quem está assistindo agora, quem vai assistir o gravado. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade e pela Alda que me fez fazer isso, que não é algo que eu costumo fazer, mas desafiador, então eu topei. Então vamos lá. Bom, eu sou Aparecida de Jesus Guedes, tenho 58 anos e todos me conhecem por Cidinha. Tenho o Vitor, né, meu filho único de 21 anos, professora aposentada e começou minha jornada há mais ou menos 8 anos como empreendedora. Desde criança eu tive muitos sonhos. Sonhos de ser aeromoça, de ser secretária. Só que Deus quis algo diferente para mim. Fui ser professora. Professora de crianças, que eu sempre gostei muito, amo criança. E fui para a sala de aula. Bom, fiquei lá durante 29 anos, foram os melhores anos da minha vida, onde eu aprendi muito, convivi com pessoas maravilhosas. Só que quando veio a pandemia, foi muito difícil, porque a pandemia foi muito desafiador. Lecionar para crianças online foi muito complicado. E aí, seguindo a minha trajetória, eu pude me aposentar. Já que eu pude me aposentar, então eu falei assim, bom, já que eu posso fechar esse ciclo, então eu vou fazer isso. E achei melhor fechar o ciclo. E daí, nessa época, estava vendo uns conflitos bem assim, complicados na minha vida. Eu fui casada durante 12 anos, aí não estávamos muito bem, aí a gente se separou, ficamos 3 anos separados, e o Vitor tinha, acho que uns 7 anos, mais ou menos. E por causa de ser cristã e acreditar na família, depois de 3 anos separados, a gente voltou, retomamos o casamento e ficamos 3 anos casados. Eu falo que foram os piores e melhores momentos da minha vida. Porque foi lá que eu descobri uma dor muito forte, assim, de sonhar com um casamento, de sonhar com um lar e ter que aceitar o divórcio. Foi muito difícil para mim. Bom, por que que aconteceu o divórcio? Porque eu fui e ele ficou. Eu sonhava com uma casa pra gente, um lar pro Vitor, toda feliz. Só que por causa das diferenças, das ideologias e tudo mais, eu tive que aceitar
e me separei. Nessa época, desse retorno, a minha amiga me ofereceu para ser consultora Mary Kay. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu nunca vendi nada, como assim vou vender? E calhou de coincidir com esse momento que eu estava, que eu queria uma casa. Acho que todas as pessoas sonham em ter um teto digno, né? Ainda mais quando você tem filho. E eu sempre quis, assim, tudo muito pro Vitor. Porque como eu só tenho ele, então você acaba dando tudo, né? Querendo dar o melhor. Bom, minha amiga convidou, e daí eu aceitei o desafio de entrar na Mary Kay. Por que que Mary Kay entra agora, nesse momento? Enquanto isso está acontecendo toda a papelada de separação, na questão do divórcio, porque ele pediu, eu aceitei. A primeira vez que eu separei, nós separamos, voltamos, e daí foi de papel mesmo, né? A gente foi teve conciliação, a gente foi no cartório, tudo, não quis briga. Quando a gente voltou, retomou, ele quis casar. Eu não quis casar, porque daí eu tava com o pé atrás. Eu não quis casar de novo, novamente, né? No civil, né? Porque na igreja não se faz isso, né? Casar 2, 3 vezes. Não existe isso. Bom, aí eu queria uma casa pra mim, só que ele não aceitou. Por quê? Ele achava que ali, depois eu fui entendendo, ali ele conseguia me privar de muitas coisas. Ele tentava, na verdade. E aí eu aceitei ser Mary Kay, quis a minha casa, Deus colocou uma pessoa que acreditou em mim, falou, você pode sim, porque eu não acreditava. Eu achava que pela idade, pelo meu salário, eu nem ia conseguir ter uma casa. E Deus acreditou mais em mim do que eu mesma. Aí eu consegui uma casa, né? Consegui assim, né? Na verdade, parece que eu caiu do céu. Não, foi muito desafiador, o processo foi um pouco demorado, mas eu pude comprar minha casa. Por causa do salário e idade, não tem problema, acima de 5 anos, deu tudo certo. E daí, a melhor parte desse sonho foi triste eu separar. Eu falo assim que não foi algo bom pra mim, não. Assim, eu fiquei feliz. Não, porque é como se um castelo tivesse desmoronado. Porque toda mulher que casa sonha em constituir uma família, e eu acredito que ninguém casa pensando em separar. Não, a gente não pensa isso, né? E aí, foi onde Deus foi tão bom comigo, que eu procurava casas assim, antigas, casas velhas, e Deus me deu uma casa na planta. Eu pude escolher o bairro, pude olhar a planta. Até hoje, assim, há 7 anos mais ou menos, né? Vai fazer 7, mas quase 8 que eu escolhi tudo, né? Ele abriu assim, ó, a planta e eu pude escolher. Naquele dia eu entendi como que Deus é bom, como que assim, que Deus prepara, mesmo eu não acreditando, porque eu não acreditava que isso fosse possível. E Deus me proporcionou uma casa na planta, onde eu pude ver que eu ia ter um quintal, ter uma garagem, ter cachorros, ter um jardim, tudo que eu sonhei. Bom, né? Quer fazer alguma pergunta? Posso dar uma paradinha e tomar uma água aqui? Eu queria perguntar, com quantos anos você se aposentou, Cidinha? Quantos anos? Ó, fez 5 anos, dia primeiro. Fez 5 anos. Que eu me 5 aposentei. anos. É. E eu estou na Mary Kay, vai fazer 9 anos em janeiro. Então você entrou na Mary Kay antes de você se aposentar. Isso mesmo. Assim que estava já para me aposentar, apareceu a oportunidade Mary Kay. Quando ela me ofereceu, eu já estava quase para me aposentar. Então, assim, deu uma diferença acho que de 2 anos e meio, 3, mais ou menos. Por isso que entrou Mary Kay na minha vida. Justamente para agregar o salário para eu poder comprar minha casa. Porque Comprar sua casa. só meu salário não ia dar para sobreviver. E daí eu agreguei e comecei o meu caminho. Consegui, graças a E Deus. sabe o que eu queria te perguntar também? Encerrar ciclo. Você encerrou um ciclo. Encerrei um Foi ciclo. difícil? Como que é? Porque a gente tem essa dificuldade de encerrar ciclo. Então, eu falo que Deus, na sua perfeição, ele vai fazendo algo que nem eu mesma acreditava. As pessoas falavam, as professoras em si falavam assim, Cidinha, você vai se aposentar? Eu falei, vou. Mas eu falava assim, vou, mas só da boca para fora. Mas você não pensa em continuar? Ai, o salário é tão bom, vai cair algumas coisas. Eu não pensava nisso. Eu falava assim para elas, gente, eu estou decidida a fechar esse ciclo, porque não é justo eu me manter aqui e tantas pessoas começando, sabe, professoras novas. Eu achava assim muito egoísmo da minha parte
Mas, detalhe, eu já tinha isso firmado na minha mente, mas eu não sabia o que eu ia fazer. E eu sempre falava assim, ó, tem que vir sangue novo. As crianças precisam de professora de cabeça nova. Por quê? Eu sempre gostei de estar em sala de aula. Porém, o que acontecia? Eu percebia que quando você chega já num tempo de profissão em sala de aula, é desgastante. Você já se Uhum. pega fazendo coisas que você não fazia lá atrás. E eu achava injusto. Então eu falava assim, ó, vou fechar esse ciclo, e vamos deixar isso acontecer. Tanto que eu fiz uma coisa que eu falava que eu não ia fazer, mas eu fiz, infelizmente. Eu falava que eu ia terminar o ano com a turma até dezembro. Aí eu não consegui fazer isso. Aí eu terminei, daí eu me aposentei em 1º de agosto. Não foi uma coisa Uhum. legal, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Depois eu fiquei pensando, mas, não sei se já dá para falar, aí eu entendi que agosto é o meu mês. Uau. É interessante, né? Eu não gostava de agosto. Tá vendo? Não sei. Por algumas coisas, não sei te dizer. E aí, tudo aconteceu em agosto. Tudo. As maravilhas. O nascimento do Vitor. O Vitor era para nascer em setembro, nasceu em agosto. A minha casa, eu vim para morar na minha casa em agosto. Minha aposentadoria. Meu primeiro carro zero. Então, assim, é bem material? É bem material. Mas eu acredito que você, tendo fé e tendo um Deus como pai, ele também vai nos dar um conforto. Com Porque parece que é só bem certeza. material. Mas no decorrer de tudo isso que aconteceu em agosto, eu percebi que daí estava nascendo uma nova mulher. E o empreendedorismo me ajudou nisso. Entrar na Mary Kay me deu muita força. Porque daí você conta a sua história, você ouve muitas histórias e você se encanta. Porque eu entrei em Mary Kay por causa de um sonho. Só que eu não fiquei lá esperando, triste. Eu conto essa história e todo mundo dá risada, né? É bem esquisito. Eu fui em 5 caixas econômicas. 5. Ah, Cedinha, mas por que 5? Não tinha necessidade, mas eu vou dizer por que que eu fiz isso. Primeiro que eu estava na saga da minha casa, eu queria porque eu queria. Então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E, infelizmente, as pessoas não se informam como deveriam. Então eu percebi que em alguns momentos que eu fui em várias, tinha pessoas que não sabiam me informar corretamente. Para você ter uma ideia, eu fui em uma das caixas econômica, ela perguntou, ela imprimiu os papéis e deu para mim. Eu vim embora. Eu vim embora para casa. Por isso que eu fui em outras, entendeu? Quando eu conto, as pessoas acham engraçado, porque assim, o sistema é único, só que as pessoas não. é verdade. Algumas pessoas te olham como pessoa. Nossa, ela quer comprar uma casa. Vamos ver o que é possível. Não, ninguém fez isso. E aí teve o processo de comprar minha casa. E eu não sabia até então disso. Não sabia nada sobre isso. Porque foi, assim, praticamente foi tudo muito rápido. Aí tinha a construtora, eles têm uma, não sei se chama isso de parceria com a Caixa, e tinha o consultor, que daí vendia o terreno. Então foi tudo assim, tudo ao mesmo tempo, caminhando Tudo para que desse encaixando. certo. Tudo se encaixando. Isso. Pode falar. Então, e quando eu lembro dessa história, é importante dizer que, assim, muitas pessoas entram em Mary Kay por causa de sonhos. Às vezes, a pessoa não quer uma casa, ela quer um carro, ela quer um aniversário, fazer o aniversário de um filho, uma festa de casamento, uma viagem em lua de mel. Então, quando a gente oferece a oportunidade, porque assim, eu entrei para uma renda extra por causa do sonho. Então, isso agregou muito. Só que depois você percebe que você tem duas vias de ganho. Você também traz as pessoas para essa empresa. Por que que eu Uhum. trago pessoas para a empresa? Porque eu acredito. Eu acredito na empresa, eu acredito nos produtos. E muito mais do que vender produtos, a gente trabalha com as pessoas, com o ser humano. E isso eu aprendi muito também em Mary Kay, porque assim, a história, o legado que ela deixou é isso. É você ser honesta, é olhar para as pessoas e querer cuidar das pessoas. Porque a empresa cuida da gente também. Ela reconhece muito o tempo todo. Então isso me fez assim, acreditar que é uma empresa que vale a pena estar como empreendedora. Levar essa marca, sabe? Esse legado que Mary Kay Ash deixou há mais de 60 anos no mundo. Uau, que Muito bom. legal. E quando você foi empreender, qual foi a dificuldade que você encontrou pelo caminho?
Qual foi a dificuldade? Olha, eu tinha medo, mas eu não sei te dizer o que medo, por que medo. Porque assim, eu tinha um salário, ele caía na minha conta. Então, assim, empreender é tudo muito incerto. Você tem que ir atrás de captar clientes, oferecer o produto. Aí vem as objeções, que essa é a pior parte, né? E só que, assim, no decorrer que você participa da Mary Kay, você tem muitos treinamentos. Então, eu falo que hoje só existe uma objeção que eu não quebro. Será que alguém sabe dizer? Ah, que gracinha! A Gabi está aqui, a doutora Gabriela Pimenta. Obrigada, Gabi. Tem uma objeção. Você quer arriscar, Alda? Tem uma única objeção que, assim, se você falar assim para mim, Cidinha, meu marido não aceita que eu empreenda em Mary Kay. Eu consigo te ajudar a quebrar essa objeção. Mas tem uma que eu não consigo até hoje, não sei se tem outras. Tem milhares de objeções que as pessoas elas falam, não, isso não é para mim. Uma só que eu não consigo quebrar. Será que alguém arrisca quem está assistindo? Ai, não sei. Uma que você Porque não consiga quebrar? eu não consigo. Quando a pessoa diz Acho para que só se mim, a pessoa não quiser mesmo, talvez. então, mas não se ela não Aí quiser. assim você consegue, né? Você consegue ainda. Porque tem algumas objeções que ela expressa claramente. É uma que eu Hum, falo que eu não consigo. Cadê o pessoal? Não vai interagir? Eu queria que alguém interagisse para saber se. não sei. Não sei Pensa em alguma. vender. Pensa. Não, essa a gente consegue, eu consigo quebrar. Consegue. Consigo. Isso não é uma objeção assim forte, porque eu também não sabia vender. Eu trabalhava com criança, entendeu? Então, Então, hoje eu vendo. olha, a Gabi colocou preconceito com valor. Não, isso eu não. Não, não é esse. Eu consigo contornar esse também. Por causa do benefício, custo-benefício. As pessoas têm o preconceito ainda do valor, que é assim, se você analisar hoje o mercado, não condiz em falar que, mas existe o preconceito, sim. Mas assim, ô Gabi, eu digo assim, por exemplo, se eu ofereço a oportunidade, eu falo assim, Alda, a Mary Kay, ela é uma empresa consistente, que ela está há muito tempo aí, há mais de 60 anos no mundo e quase 30 no Brasil. Ai, Cidinha, eu preciso de uma renda extra. Beleza. Mas essa objeção eu não consigo quebrar. Sabe qual é? Hum, Que eu acho assim, se alguém quiser comentar, eu ofereço e você fala assim, Cidinha, eu não gosto de trabalhar com pessoas. É a única objeção que eu não sei lidar. hum. É a única. É. Ah, o Tiago, o grande Tiago Fescher. Nossa, maravilhoso esse empresário, quando a pessoa não acredita que vai dar certo. Daí se ela não entrar, mas é essa, fecha. Quando a pessoa fala que não, ela não gosta de trabalhar com pessoas. Essa eu não sei lidar ainda. Eu precisava estudar mais para saber. Quando a pessoa diz isso, eu É, acho que eu é acho bem difícil. difícil. Sim, sim, sim. É isso. Então, assim, as pessoas têm muitos preconceitos, igual a Gabi falou, em relação ao valor. Na verdade, é só uma falsa objeção. Porque tem vários produtos no mercado. E eu falo, Alda, que hoje existe produto para todos os gostos e bolsos. E às vezes é uma falsa objeção que a pessoa fala é caro. É porque é um jeito dela falar, eu não quero esse produto. E hoje eu entendo isso. E eu não forço, tá? Se ela falar que é caro, se ela me der a oportunidade, eu vou falar, então vamos estudar o custo-benefício, ver o que tem no mercado. Mas às vezes eu não perco tempo, tá? Eu sigo o fluxo. Eu acho que não faz muito sentido para mim continuar. Entendi. Sabe o que eu achei legal? Que você comentou que você foi para a Mary Kay para, digamos, início, né? O foco era a sua casa também, né? Para complementar, para comprar sua casa. Aí você aposentou e aí também mudou um pouquinho. O que aconteceu? Você sentiu o desejo de passar para outras pessoas. Foi isso que eu entendi? Você quis trazer outras pessoas. Porque você ficou tão radiante com aquilo que você descobriu, o mundo que você descobriu, que você quis trazer pessoas para este mundo.
Perfeito, isso mesmo, Alda. Quando eu entrei, eu fiquei com medo de vender o produto. Muito medo. Tanto que, assim, eu não tenho vergonha de dizer. Eu fiquei 30 dias. Nossa, Alda, tá. A bateria tá descarregando, ai Jesus. Quando eu entrei, eu fiquei com 30 dias que eu fiz o pedido, eu fiquei com 30 dias com a caixa fechada. 30 dias, gente. Você acredita? E daí, quando eu comecei a falar, as pessoas começaram a falar, nossa, elas arregalham os olhos, sabe? Nossa, Cidinha, Mary Kay. E daí comecei a vender. Maravilha. E daí você passa por treinamentos. Já estava maravilhada com os produtos, tá? Comecei a usar, beleza. Encantada com os produtos. E daí você começa a ouvir muitos treinamentos e histórias que conectam com a gente. E daí, por que não oferecer isso para as outras pessoas? Aí eu entendi que eu não posso ficar só para mim. Porque na minha situação, eu acreditava que não era possível ter a minha casa. Até hoje eu olho assim, eu agradeço a Deus, às vezes até choro de emoção. De saber que eu conquistei. E tem, às vezes, pessoas sonhando com coisas simples. Só que por elas não acreditarem e elas continuarem no comodismo, elas também não querem. Então é isso mesmo. Tão bom para mim, que daí, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas. Não foi mágica. Não é mágica. É muito trabalho, persistência. Exato, Né? até anotei aqui, viu? Hã? Anotei aqui. Que a qualidade que eu achei aqui você durante a nossa conversa. Persistência, superação, né? Porque você, né, uma história de superação aí, né? Saiu de um divórcio, foi pra cima, né, com o filho. Sua história é maravilhosa. Eu amo, eu amo. Deus, assim, desenhou a minha história, eu falo. Assim, hoje é gostoso falar Tanto que deu isso. um livro, né, amiga? Ah, é verdade. Isso mesmo. Olha como que Deus faz, né? Eu sempre tive um sonho de escrever a minha história. Por Pera um quê? pouquinho. A sua bateria, tá de olho aí? Eu acho que tem 6 minutos. Não tem como colocar aí pra carregar? Tem, eu vou ter que... A gente vai encerrar, mas gente, eu queria escutar um pouquinho sobre o livro e tal. Mas tem muito ainda? Quanto tempo nós temos? Eu consigo Ah, eu conectar. quero que você fale um pouquinho do livro. Você quer que eu vou lá buscar e você vai falando com o pessoal? Eu Aqui, acho melhor, eu acho melhor, gente. É rapidinho, ela vai pegar o carregador. Aquila, bem-vinda, Aquila. Vou pegar o carregador, gente. Na Ai, meu próxima Deus. vez ela vai colocar o celular para carregar, gente. Nossa, gente. Eu vou buscar. Peraí. Olha, esse treinamento americano não dá, hein? Mas eu vou pegar. Vai Vou ver lá se eu pegar. consigo. Vamos esperar ela pegar aí o carregador, né? Para a gente ouvir um pouquinho a história sobre o livro, porque o pouquinho que a gente ouviu da história da Cidinha, um pouquinho, né, de live, a gente já deu para entender, tipo, dá um livro essa história, né? E ela tem aí uma participação no livro aí também, e história de superação, né? Persistência, uma mulher que não desistiu. E uma coisa que a Cidinha falou, assim, muito forte, né? Comodismo. A gente tem que sair do comodismo. Se você tem um foco, se você tem um projeto, se você tem um plano, assim como ela queria uma casa, ela focou e ela foi para cima. E hoje aí, através da sua história, ela consegue nos inspirar. No caso da Cidinha, o desejo dela era de ter a sua casa própria. Qual que é o seu desejo? Então, vamos correr atrás, né, Cidinha? Isso mesmo. Vamos lá. Conta aí pra nós, aí, como que aconteceu esse livro. Eu sempre sonhei, mas assim, eu falo que as coisas para mim são... É no tempo de Deus, mas eu sou um pouquinho lenta, eu tenho o meu tempo. E as pessoas me aceleram, mas não dá. Bom, uma amiga minha, a Kelly Alcântara, ela é diretora de Campo Limpo. E eu a conheci por intermédio da Vanessa, que é a minha diretora oficial, que é de Barueri. E ela sabe muito a minha história, né? A gente se tornou amiga. E Mary Kay, esse é um mundo maravilhoso, é um mundo cor-de-rosa, que a gente se conecta com as histórias e se torna amiga. E eu sempre contei para Kelly, eu falava, nossa, Kelly, eu passei tantas coisas que eu gostaria de registrar isso, escrever um livro. E ela tem uma amiga, a Mary Magoga, que estava montando um grupo de mulheres. E ela convidou a Kelly. Aí a Kelly falou assim para ela, não, eu não tenho história. Todas nós temos história, viu, mulheres?
quem está aqui, homens e mulheres. Todos nós temos uma história, temos que valorizar. E aí ela disse que não tinha história para escrever, e daí ela falou para essa amiga dela sobre o meu desejo. E daí a Mary me convidou. E daí eu fiquei com medo, porque assim, tinha pouco tempo para escrever o livro, e eu sou muito minuciosa, quero tudo certinho. Aí eles colocaram um pouquinho mais de tempo. Aí eu decidi entrar no projeto. E daí Uau. nasceu esse livro. Tá, fica o contrário, né? Chama Elas por Elas, o despertar da alma para a sabedoria. É o primeiro, Uau. a primeira história é a minha, Uau. porque é em ordem alfabética. E aí eu pude relatar um pouquinho da minha história, porque como são várias mulheres, aí você não tem muito espaço, né? São poucas páginas que você pode. Mas já foi assim, algo que foi realizado. Exatamente. Quem E eu sabe, sempre né? O início de um livro só seu que vem por aí, né? eu não lembro quem falou isso, mas assim, existem algo que é necessário para três coisas para a pessoa fazer, para ela estar quase completa: ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu plantei uma mão, não sei se vale. Ah, vale. Vale? Ah, então eu tô realizada. Tô realizada. Ah, Gente, Cidinha, sabe o que eu também queria te perguntar? pergunte. Perguntar não, na verdade comentar aí, porque você falou nesse meio tempo da separação, né, e da casa, teve uma pessoa que acreditou em você. Então, eu tenho uma amiga que a gente participa da comunidade juntas, né? Uhum. E ela, olha a importância da indicação da referência. Olha como que isso... E lá atrás eu não sabia disso, tá? De referenciar essas coisas, eu não sabia. A minha amiga Tati falou assim: Cidinha, eu conheço alguém, o Tiago. Ele pode te ajudar. Olha a força da indicação, né? Ela não sabia o que ela estava fazendo comigo. Num sábado, eu nunca vou esquecer. Eu já peguei o contato dele, no mesmo sábado eu já liguei para ele. Ele foi muito rápido. É um cristão. Ele Uau. assim, ele foi um anjo na minha vida, um anjo. Ele me ajudou muito. Ele não só vendeu, ele me acompanhou, ele veio aqui. E aí eu tive que acreditar nele, porque eu falava assim: Tiago, ó, tem o Tiago aqui, não sei se ele saiu ou se ele tá aqui ainda. Eu falo que esse nome para mim ele é santo, porque as pessoas que aparecem com esse nome eu gosto muito. E Tiago. o Tiago, e o Tiago falou assim: vai dar certo. Aí ele falou: olha só como é que a fé nessas horas conta muito. Eu não estava Sim. muito crente nisso, não estava. Ele falou, eu passei, acho que meu salário, minha idade, e falei para ele. Ele falou assim: você consegue financiar sua casa? Eu não acreditei. Uau. Eu não acreditei. E ficava assim, toda descrente. Eu falava assim: Tiago, isso é honesto? Isso é verdadeiro mesmo? Porque eu escuto tantas fraudes, né? Gente roubando dinheiro alto e eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho, assim, um dinheirinho que eu guardei lá. Se alguém pegar esse dinheiro meu, eu não sei o que eu vou fazer. O tempo todo eu falava isso pra ele. Aí Uhum. demorou uma pessoa... Porque, assim, existem um grupo de pessoas que têm terrenos, né? E eles vendem. E o meu demorou um pouquinho. Uma das pessoas, um dos donos, morreu. Eu falei: ai, não, não, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que está acontecendo? Muito medo, sabe? Mas deu Sim. certo. Graças a Deus. Deu Ai, certo. que lindo. Porque ele fez o serviço bem feito, entende? Ele vendeu, mas ele vendeu um produto que veio de acordo com o que eu necessitava naquele momento. Acompanhou de perto. Foi muito bom. Ai, que legal. Cidinha, então, mesas certas são muito importantes, então, né? Sim, você tem que estar no lugar certo com as pessoas certas. Eu falo que a gente tem que estar antenado com o Senhor. Você tem que ouvir. Porque Deus fala com a gente. Às vezes a pessoa não acredita. Então ele usa uma pessoa, ele usa uma palavra. Deus, ele sim, ele é muito criativo, né? Ele faz de todas as formas para você enxergar. Naquela época eu não enxerguei tanto, mas eu só fui indo, sabe? E a minha frase hoje é: coloca os pés, que Deus coloca o chão. Foi Uau. a minha vida foi sempre assim, de acreditar. E você vê, foi uma referência que eu tive naquela época, eu não sabia, que eu estava começando, né, a empreender. Imagine, uma professora em sala de aula começar a empreender. Então foi tudo novo para mim. E hoje eu entendo que estar nos lugares é importante, saber estar. E daí começa o meu, o meu trilhar do empreendedorismo na associação.
eu tenho que falar da associação porque eu sempre ouvia na Mary Kay a diretora falando assim, ó, se você não fizer esse trabalho direito, não captar clientes, o seu negócio vai morrer. E eu vi que estava morrendo mesmo. E aí uma amiga minha falou da associação. Eu nem sabia, você acredita? Olha, quase nasci em Jundiaí, eu vim para Jundiaí, né? Eu nasci em Marília. Eu vim com 5 anos. Eu nem sabia que existia. Então, assim, estar na associação é muito mais do que você estar com empresários. É você acreditar no seu trabalho, eles acreditam, né, nos empresários da cidade. Eles também abraçam empresários de outras cidades, que eu acho bem bacana. Então, assim, estar lá é maravilhoso. Existem pessoas maravilhosas. Aquele está aqui, ó, que eu não posso deixar de falar, é uma pessoa maravilhosa que é da CE. Você Ai, que acredita? legal. Que E a legal. Keila foi uma das pessoas que falou isso pra mim. Acredita, Deus tem algo reservado pra você. E é engraçado que quando fala isso, você fala assim, ah, a pessoa só quer te agradar. Hoje eu entendo que não foram só palavras, não. Foi assim, profetizaram e hoje eu tô lá assim, amando. E o Tiago Fercha, que estava aqui, não sei se ele ainda está, ele participa também da associação. Pessoa maravilhosa que eu conheci lá. Que legal. Gente, eu também vou conhecer a associação. É, Quarta-feira, dia 13, eu estarei lá, já fiz a minha inscrição. que A bom, que Cidinha bom. fala muito da associação e eu acompanho um pouquinho também pelo Instagram, eu acompanho a Keila também. E vai ser um prazer estar lá com vocês na quarta-feira. Cidinha fala muito, indica, é esse propósito, né, na qual o Senhor tem colocado no meu coração. Você transbordar. Você transbordar. Porque você não precisava falar, né, Cidinha? E você fala, você passa para as pessoas. Gente, ela fala assim para mim, Alda, você precisa estar lá. Você precisa estar lá, Alda. É como o rapaz, né, o Thiago, você não acreditou, né? E ele acreditava que ia dar certo. E ela é assim comigo. Ela fala, Alda, você precisa estar lá, o seu negócio tem que estar lá, as pessoas têm que conhecer mais sobre o seu negócio. E eu acho que é isso, né? E o que, que você deixa aqui para as pessoas que estão aqui? Tem algumas empreendedoras, tem pessoas que vão assistir depois que querem empreender, qual conselho que você dá, né? Porque são pessoas de vários ramos diferentes. Eu Estar com as gostei pessoas. lá. Isso. Estar com as pessoas, mesmo que você não acreditar, e às vezes vai dar preguiça, vai dar medo, vai com medo mesmo, vai com preguiça mesmo, sabe? Eu falo que não é só vender um batom, mas sei lá, mulheres, tá? Vou falar para as mulheres. Arruma o cabelo, põe uma roupa bonita e sai. Vai ver as pessoas, porque as coisas acontecem quando você está em movimento. Ah, Eu vendi muito lá na pandemia, mas eu falo que, eu sempre comento com a Kelly, né? Nossa, como que eu gosto de sair pra rua e ver e estar com as pessoas. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da CE, porque assim, as pessoas chegam, te abraçam, e é um mundo que nos acolhe. Então, assim, vai com medo mesmo. Se você não acreditar, acredite na pessoa que vai dizer pra você, vai, você consegue. Não são só palavras bonitas. E ter essa força, olhar pra dentro de si. Não pode olhar assim pro comodismo, olhar para o que você não tem, que você não conseguiu. Olha até aqui, no momento, o que você já conseguiu. E com certeza já conseguiu bastante. Às vezes dá uns negócios em mim, eu falo, não, olha o que eu já consegui. Porque eu sou a filha mais velha, eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu tinha tudo ou algumas coisas para falar, ah, não, eu vou continuar mesmo lá na sala de aula. Não, é tão interessante isso que eu consegui ter essa visão. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Então, assim, acreditar nas pessoas, observar todo o seu entorno, que existe muita riqueza nas pessoas. Basta acreditar. uau! Que história, minha amiga. Que história. Por mim, eu ficava aqui, ó, ouvindo você falar, né? Ela começou falando sobre encerrar ciclos. Eu acredito que é uma dificuldade de muitas pessoas encerrar ciclos. Falou aqui uma história de superação, né? Ela falou da parte de superação, que foi o seu divórcio, a conquista da casa,
a conquista da sua casa própria, o seu início na Mary Kay, que veio também ajudar na conquista da casa. É isso mesmo? E a persistência, né? Ela falou aqui pra gente sobre persistência. E tudo isso veio através da persistência. Eu aprendi com a história da Cidinha que a gente precisa estar em mesas certas, com pessoas certas, porque em algum momento ela não acreditava que ela ia conseguir conquistar sua casa própria, mas uma amiga, né? Uma amiga indicou o Tiago, que foi atrás e falou para ela que seria possível. Isso é legal. E, gente, eu fiz um monte de anotação. Um monte de anotação. Você não tem noção. Gente, e a frase final? A frase final, eu vou anotar lá nos meus stories. As coisas acontecem enquanto você está em movimento. Uau! É o que a gente aprende. De falar uma última coisa que eu acho muito importante dizer, né? Agradecer a Deus por estar aqui, porque foi por causa do empreendedorismo que eu cheguei até a Alda. Sim. Eu conheci a Tracy e a Kátia, que me apresentaram a você. Então, olha que maravilha isso, né? E agradecer também a Deus porque eu sofri um acidente, e foi um acidente assim, que deu PT, e eu poderia não estar aqui. Eu relato no livro também. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, que formam um quebra-cabeça, que formam uma história maravilhosa para. E eu vejo que, assim, nunca sonhei em escrever livro para ganhar dinheiro, mas para testemunhar para as pessoas que muita coisa é possível. É só você se lançar, que Deus faz a obra. Tem que se lançar. Não tem que achar que você faz. Porque tudo isso que eu consegui não foi por minhas forças. Não foi, Alda. Foi porque Deus teve misericórdia de mim, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu nunca fui vítima da minha história. Nunca. Pelo contrário, eu sempre tive muito orgulho de dizer e agradecer pelas pessoas que estão sempre me apoiando. Fala, Cidinha, que história. Eu falo, louvado seja Deus, porque é Ele que escreveu essa história. E eu estou aqui para contar e compartilhar e testemunhar esse amor de Deus. Uau! Por mim e por vocês. E que bom, né? Que a gente se conheceu, que Deus nos apresentou, né? Isso mesmo. Através das minhas amigas, Kátia e Tracy, que me apresentou Cidinha, né? Isso aí. Eu quero te agradecer, minha amiga. Muito obrigada, viu? Por você ter topado participar aqui comigo. Essa live eu vou salvar, vou subir ela lá no YouTube. Então, a gente vai compartilhar depois com as outras mulheres que não conseguiram estar aqui ao vivo hoje com a gente. Mas eu acredito que a sua história vai incentivar, vai ajudar, vai motivar muitas mulheres que vão ouvir só esse pedacinho aqui da sua história. Só esse pedacinho, esse pouquinho de tempo que a gente passou juntas aqui, pode ter certeza. Vai incentivar, vai motivar, vai levantar. Tenho certeza. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu começo com oração e eu vou finalizar com oração, né? Como diz a Cidinha, né? Estamos aqui por Ele, né? Ele que nos tem sustentado. E eu acredito que o que vai vir aí pela frente é o que Ele já tem preparado para nós. E eu acredito que é coisa grande. Eu acredito. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Pai, eu quero te louvar pela vida da Cidinha, Pai. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a tua filha, que ela venha continuar, Senhor, sendo essa mulher inspiradora, essa mulher que nos inspira, nos motiva, Pai, que nos levanta. Senhor, que o Senhor venha guardar a sua casa, o seu filho, os seus negócios, tudo que leva o nome da tua filha. Eu também quero te agradecer por cada mulher, por cada homem que passou por essa live. Eu creio, Jesus, que isso é o início de algo grande que vem pela frente. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Amém, gente? Deus abençoe, Cidinha. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau. Tchau.